nome é Thaisa e estou me aventurando na escrita criativa. Hoje nós vamos falar a respeito da minha narrativa longa, algumas dúvidas a respeito dela, mas antes, lembrando de nosso caminho até chegar aqui, alguns meses atrás eu participei de uma coletânea pela editora Metamorfose, que é do curso de formação de escritores. Essa coletânea, que é essa aqui, Toda Forma de Amor, temos mais de 70 autores que escreveram, cada um escreveu um conto, e um dos contos presentes aqui dentro fui eu que fiz, e nós vamos continuar nosso caminho a partir daqui. Depois desse lançamento dessa coletânea, eu comecei a entrar mais de cabeça no livro individual, e como tem algumas coisas que fica, assim, difícil entender antes de ter o livro em mão, então, aos poucos, vamos fazendo esses momentos. Hoje, nós vamos trazer algumas dúvidas, vou responder algumas dúvidas com relação à história, dúvidas de... Alguns de vocês me enviaram perguntas, e outras eu complementei com algumas perguntas. Vamos ter apresentação de slide para ajudar, porque ficaria muito chato só ver minha cara aqui, somente, o tempo inteiro. E... aproveitando que eu faço alguns desenhos também, vai ajudar nesse momento a entender algumas coisinhas. Não vamos ter spoilers ainda de enredo, qual é que é a história, o que é o grande plot de tudo, porque ainda está cedo. Então, vamos conhecendo devagar. Vamos ter 20 perguntas aqui hoje. Desde quando escreve este livro? Então, é um livro que, na verdade, eu escrevo desde agora, 2025, apenas, a história. A história eu desenvolvi toda em 2025. Porém, é algo que eu peguei e vamos trazendo desde 2007. Temos vários personagens, a maioria. Nem todos eu criei em 2007, tem alguns foi depois, mas vários foi em 2007, quando eu tinha 11 anos. E algumas características do mundo também vêm tudo dali. Eu criei história desde muito pequenininha, 4 anos, eu já tenho certeza que sim, mas talvez até antes. E tinham várias histórias por ano, tinha a história do ano, que era o grande trunfo do ano, mas era uma coisa meio assim. Então, depois eu parei na fase adulta e voltei já desde o ano passado. Aí eu peguei esses personagens que eu já trabalhava há muito tempo e decidi que para o primeiro livro seria bom, seria mais fácil e seria bom emocionalmente também eu estar trabalhando eles de novo. Então, esse é um desenho deles atual, personagens, e lá na época, lá no início. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Qual os gêneros da história? É aqui que o bicho começa a pegar. Nós temos drama, temos romance, temos ciclite, temos fantasia e temos ficção científica. Sendo que a fantasia é não fantástica, e ciclite é aquele gênero que fala de enfermidades, exemplo, Escritos Nas Estrelas, que tem livro e tem filme. Qual é o gênero que é o motor-chave? O gênero motor-chave, com certeza, é o drama. O drama, ele está do início, do primeiro ao último capítulo, presente o tempo inteiro. Então, ele é o que vai sempre mover mais do que os outros no conjunto. O que significa ser uma história de fantasia não fantástica dentro do contexto do livro? Então, vamos lá. Nessa história, os personagens não vão mudar o mundo. Eles não vão sair uma aventura pelo mundo encontrando vários povos diferentes, as diversidades diferentes, e não vamos ter aprofundamento na mecânica de magia. Então, não vamos ter características de fantasias clássicas. Exemplos: Harry Potter, Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e vários outros. Mas isso significa o quê? É uma fantasia que talvez quem consome bastante fantasia pode ou não se frustrar, e quem não costuma consumir fantasia, eu acho que pode se relacionar também. Isso não significa que a fantasia não é importante. Ela anda de uma forma individual. Essa forma individual eu posso chamar um pouco de fantasia, e o sci-fi também, o ficção científica, onde a carga dramática é a chave
maior. Eu falei que não ia ter spoiler, não vou falar spoiler, mas essas duas imagens têm muitos spoilers. Então eu vou até aumentar para vocês poderem ver melhor. E com isso significa que a fantasia vai andar para o drama interior, psicológico andar. E não o mundo, mas sim o eu. Eu acho que essas imagens falam por si mesmas. E é o que a fantasia e a ficção científica significam dentro da história. É a única parte que a gente vai ter de spoiler aqui nesse vídeo, mas que eu não vou comentar, então vai ficar em teoria o que der para observar. Voltando para a forma aqui normal, vamos seguir. Considerando o elemento Sekhmet, qual o maior desafio emocional que se precisa enfrentar? O maior desafio emocional vai ser o que já vai estar escrito na contracapa do livro. É o que eu vou pedir para já estar escrito na contracapa, que é a morte de um personagem-chave. Isso já vai estar desde atrás do livro, você já vai saber disso. E ao longo dos capítulos existe uma mecânica que deixa isso bem claro, durante o texto também, que isso acontece. Por que achou importante dar spoiler sobre o luto antes do leitor ler o livro? Isso não lhe deixou com receio de que, por saber que ocorre o luto, deixem de ler? Eu tô com um pouco de dificuldade de ler, que eu tô sem óculos, tá? Eu tenho 4,5 de grau. Então, vamos lá. Realmente, essa é uma colocação importante. Normalmente, no Sekhmet em geral, isso não é informado antes. Você só sabe no final da história. E nem toda a história de Sekhmet a pessoa vem a morrer. Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar ela. Então, foi uma decisão individual minha mesmo, que eu decidi. Por que eu decidi isso? Porque o objetivo é exatamente tocar no nosso luto. Então, quando eu pegar o livro e ver que tem isso, eu já sei que vai mexer em mim nisso e eu vou pegar ele exatamente por isso. Também, não é o único motivo, é também. Então, normalmente o Sekhmet, como eu falei, no geral, ele fica na dúvida, você não sabe, e dá um pouco aquela até angústia, ansiedade, que você não sabe, vai, não vai, não vai. E o que é importante para cada uma dessas obras, mas não é algo que eu estou buscando na minha. Então, eu já quero deixar isso claro já desde o princípio. Não é que vai mudar o resultado final dentro, mas o objetivo que eu estou buscando é esse, por isso que já é algo para ser avisado já desde antes. E qual a forma de trabalhar o luto que é escolhida no livro? É ficar martelando o tempo inteiro que morreu, que vai morrer, que vai falta tantos capítulos para morrer? Não é isso. A forma de trabalhar o luto é exatamente trazendo a história toda de amor, a história toda de conexão, porque é pela conexão, é pelo amor que a gente trabalha nosso sentimento de luto daqueles que não estão do nosso lado no momento. Então, é através de uma história de amor contada do início ao fim que é essa chave importante. Seguindo. Qual foi o elemento mais desafiador de equilibrar 5 gêneros tão distintos na mesma história? O mais desafiador não foi escrever e nem juntar eles. O mais desafiador para mim foi conseguir estar explicando o que é o resultado disso. Porque não tem como ter um nicho. Assim, existem gêneros que fica mais fácil você direcionar seu nicho. E como são gêneros diferentes, e eu acho que, e como eu falei, a fantasia é também específica, a forma que ela é trabalhada, você poder explicar isso para futuros leitores não é uma tarefa fácil. Então, para mim, o maior desafio em juntar esses 5 gêneros está sendo explicar como é que eles funcionam, mas também sem dar o roteiro do livro inteiro. É uma coisa que não está sendo fácil e eu estou tendo que pensar bastante. Próxima. Há saltos temporais ou se concentra em um período específico da vida dos personagens? Se concentra basicamente em um período específico. É isso, não tem muito o que dizer. Tem um protagonista ou mais de um? Acho que já, depois de todas as imagens antes, já deu para entender que nós temos 2, uma menina e um menino de protagonistas. Esse desenho aqui é o primeiro que eu fiz deles juntos. Não o primeiro que eu fiz de cada um, o primeiro que eu fiz dos 2 juntos, em 2007, quando eu tinha 11 anos.
Descrição dos protagonistas. Isso eu não tenho como dizer sem dar spoiler, assim, contexto de vida de cada um. Então eu vou para a questão física. Vamos para o físico. Tá aqui atrás de mim também. Ela tem cabelo que é para ser de 2 cores mesmo, naturalmente, não pintado. Ele... Meu Deus, a bateria vai acabar. Eu não acredito que eu vou ter que... Mas eu vou dar um jeito aqui enquanto eu estiver falando. Ele basicamente usa bastante cabelo bagunçado mesmo durante a história inteira. E podemos observar que a orelha dos dois é diferente. A orelha dela é pontuda, a dele não é. Isso significa alguma coisa. Então... e o nariz dela, isso é uma coisa que eu sempre fiz. O nariz dela é mais redondinho e o dele é mais pontudinho. E é isso, a descrição física que eu posso dar. Que é bastante importante na questão dos personagens também, porque eu valorizo bastante o desenho. Então, é isso. Seguindo. Um defeito e uma qualidade dos protagonistas. Ela, podemos dizer que ela é amigável e segura, e ele é inteligente e irritadiço. Qual a dinâmica de relacionamento do casal principal? Então, essa dinâmica é uma dinâmica que existe desde o dia 1 mesmo, quando eu criei, que eu estava estudando para a prova e eu estava irritada. Era abril de 2007. Por quê? Mantive? Não sei. Deu vontade e a gente segue nisso. Então, mas claro que a forma de trabalhar essa dinâmica hoje em dia é totalmente diferente do que já foi e já reformulou várias vezes, mas a de agora é algo que foi criado para 2025 mesmo, a história de 2025, mas esse desenvolver sempre teve. Então, eles começam como falsos amigos, depois vão para inimigos, depois vão para melhores amigos e depois para lovers e interrogação. É isso. Sempre foi assim, mantivemos assim, e eu gosto bastante de desenvolver diálogo entre eles. Se tornou bem natural. Personagem secundário que mais gostou de desenvolver. Quando eu passei para cá, não sei porquê, desconfigurou. Mas, então, sem dar nome, e esses desenhos não estão atuais, porque eu não tenho desenho atuais deles. O primeiro é um desenho de 2013, que ele é de estilo paizão. Ele tem uma aura bem de paizão. E, apesar de ter uma idade parecida, quando os protagonistas são um pouco mais velhos. E o outro, ele é um personagem mais cômico. Não que ele seja um grande palhaço, mas ele tem um ar mais cômico, um ar mais exagerado de falar e de ver, isso torna ele mais cômico, e isso dá uma aliviada boa no lado dramático, quando ele está presente. Então, eu acho que ele é um personagem que abranda bastante momentos quando ele está. O primeiro desenho dele é de 2008 e o segundo é de 2011. Não tem o desenho dele atual. Tenho que fazer desenho atual dos personagens secundários também. Não fiz desenho atual de nenhum personagem secundário no momento. Estou um pouco preguiçosa. Há um vilão claro ou o conflito é mais cinza, onde cada lado tem suas razões? Tem pessoas ruins, sim, na história. Tem. Eu não costumo chamar para mim mesmo de vilão. Mas talvez alguns leitores possam avaliar que são vilões, sim. Mas são pessoas que trazem bastante desconforto. Qual capítulo você acha que os leitores vão ficar mais chocados ou investidos? Eu não sei, porque eu não sou boa em analisar a visão do leitor. Para mim não é fácil, tanto você escrevendo. É uma dificuldade que talvez eu teria, não sei avaliar. Mas para mim tiveram, sim, alguns momentos chaves que me deixaram bem. Mexeram para um lado mais tenso, um lado mais emocional, um lado mais fangirl. E é isso. Eu escorreguei na resposta. Qual cena mais difícil de escrever emocionalmente e por quê? Com certeza o final foi difícil para mim. Eu, apesar de saber o final, assim, acho que todo mundo sabe o final já pela contracapa, mas para mim foi difícil escrever. Foi difícil ser responsável por escrever também. Então, assim, se fosse... Eu pensei, gente, ficar escrevendo, vivendo isso aos poucos... Porque você como
escritor, você vai, claro, sentir a emoção do que está acontecendo, mas você precisa estar um pouco fora, que nem cirurgião, você precisa estar um pouco fora daquilo ali que está acontecendo, porque você precisa que o narrador, que não é você, o narrador precisa estar equilibrado. O narrador está equilibrado, você precisa passar isso para ele. Não importa como é que vai ter a emoção dos personagens. Então, para poder viver isso bem, eu escrevi os 2 últimos capítulos todos num dia só. Não sei como é que eu escrevi tanto no dia só, fiquei a madrugada toda acordada e terminei o livro. Depois que eu revisei, assim, fluiu mesmo, mas foi a parte mais difícil para mim. Paralelos nessa história versus contos, o conto que eu escrevi na Notas de Amor, que foi o que fez parte da coletânea Toda Forma de Amor. Então, são 2 coisas bem diferentes, mas pode conversar em algumas coisas. Eu gosto muito de escrever sobre você trabalhar o seu conflito consigo mesmo versus também trabalhar com o seu conflito com o mundo. No conto da coletânea, existiu a questão de trabalhar o conflito com o mundo. O personagem principal, ele conseguiu trazer alguma coisa para estar auxiliando ali naquele cenário da festa que não estava uma coisa equilibrada. E no meu livro também existe a questão do conflito com a realidade individual de cada personagem. Porém, eles estão completamente diferentes do protagonista, por exemplo, do conto, o músico. Porque o músico, ele estava equilibrado. Então, como ele estava equilibrado nele mesmo, ele pôde mexer no lado de fora. Esse livro que eu estou fazendo, não, os personagens não estão equilibrados e, com isso, eles não conseguem ter poder de reação para com o músico lá, o mundo lá de fora, e é exatamente esse plot que é para chegar lá. Então, assim, o músico está num circuito muito diferente. Mas eu acho que essa questão do mundo, isso posso dizer que seria igual, apesar de ser bem diferente. Sobre o conto para a próxima coletânea. Sim, eu não posso falar aqui solto, sem explicar. Expliquei lá no Instagram, mas não, quem não tiver visto não vai entender. Eu escrevi um conto para essa coletânea passada e vai ter um conto que já está pronto, que eu já enviei, que é para uma próxima coletânea que vai sair agora no primeiro semestre de 2026. Não sei o mês ainda, mas deve demorar alguns mesinhos. E nesse conto novo que eu escrevi, já para ambientar, eu fiz dentro do universo desse livro longo, com personagens com outros nomes e mudando algumas coisinhas. Mas já para ambientar, então eu já fiz, dentro de um momento que é um capítulo que existe mesmo no livro. Então, vamos lá. Sobre o conto para a próxima coletânea. Quem você escreveu primeiro? O conto ou o capítulo em si no livro? Qual a maior dificuldade para adaptar? Primeiro eu escrevi o conto. Não foi o capítulo no livro, não. Primeiro eu escrevi o conto. Mas eu já sabia o que ia acontecer no livro. E o mais difícil de adaptar foi trazer um final fechado. O conto precisa já ter início e o fim fechado. Para um momento que era tenso. Para um momento que ia crescer cada vez mais no livro. Então, fazer ele terminar não em paz, mas redondo, onde você não termina angustiado, foi um desafio para mim. Não é tão fácil assim transformar as coisas para conto. Amiga, vi um vídeo seu no YouTube do Formação de Escritores e queria saber se a questão de sua doença, onde existem limitações, poderia estar relacionada à importância do luto, nesse caso de coisas triviais necessárias no dia a dia, que precisou se privar em função da doença da qual é portadora. Porque temos o hábito de achar que luto é só quando morre alguém, e na verdade não é. Eu estou lendo tudo sem pontuação porque eu estou sem óculos. Então, a questão do luto, assim, é uma análise bem profunda e realmente poderia ser, de fato. Eu sou portadora de... Acho que todo mundo que estiver vendo esse vídeo deve saber. Eu sou portadora de esclerose múltipla e desautonomia. Isso causa uma série de adversidades para mim. Mas a escolha de trabalhar o luto não teve nada a ver com isso, não. A escolha de trabalhar o luto foi mais para o meu gênero
de consumidora, meu gênero de leitora e espectadora de obras, que eu sempre me atraí muito por esse gênero de ciclite ou tragédia também, vamos assim dizer, tragédia no bom sentido. Eu vou explicar para chegar lá na tragédia. Eu peguei esse desenho aqui em específico, deixa eu aumentar. Por quê? Esse desenho é de 2013, com esses personagens também. Mas ele foi todo baseado num mangá que eu li, aonde era desse gênero de ciclite, e o protagonista, ele fazia passagem, ele estava doente de alguma coisa, não lembro se era câncer e tal, mas ele estava no hospital, e tinha outra personagem também. Eu, assim, às vezes eu ficava até chateada que eu não buscava esse gênero de história, mas eles sempre chegam em mim. Quadrinho é uma coisa que eu consumo pra caramba. Eu acho que é o gênero de leitura, no dia a dia, o meu gênero de leitura que eu mais faço, porque eu faço ele quase todo dia. Então, eu acabei fazendo um desenho inspirado nessa história. E eu já perdi a conta de quantas leituras eu já fiz desse gênero. E, olhando para um lado, eu, quando tinha 3, 4 anos, um dos meus filmes favoritos era Titanic. E eu sei, Titanic, por exemplo, não existe o gênero doença, mas existe o gênero tragédia, mas não era a tragédia do... A minha mãe até me proibiu de ver depois, sim, porque eu era pequena. Mas não foi, não era por causa do navio, aquela coisa toda que me instigava, e eu só entendi isso quando eu estava um pouquinho mais velha. E sim a questão dos personagens, a personagem, para ela precisar ir em frente, ela precisava que o assim, não estivesse mais com ela, mas ele teve aquele papel essencial para poder impulsionar ela e ela seguir por si mesma. Esse gênero de tragédia que leva a esse impulsionamento é algo que eu, como consumidora, eu sempre me chamou bastante, mas eu não tinha muitas vezes, mas eu não tinha coragem de escrever. Muitos anos eu nunca escrevi esse tipo de coisa. Essa foi a primeira vez que eu tive coragem de escrever do início ao final esse tipo de situação. Mas eu era sempre consumidora. Então não teve nada a ver com a questão da doença. A questão da doença, o que eu posso dizer que tem a ver é a coragem de escrever. Isso. Essa história inteira. Porque é realmente uma história que eu estou puxando bastante em mim, puxei bastante e não teria coragem, eu não teria entrado em nada disso se não fosse a doença. Porque eu sou covarde. Última pergunta. O que o leitor pode esperar do seu novo livro? É uma pergunta que, na verdade, ela pede spoiler. Então, não vou conseguir responder ela direito. Sem entregar o enredo. Então, assim, para poder justificar. Mas, falando sobre mim, não como leitor, mas eu como autora, quando eu vi o todo, o que me despertou muito é que, na verdade, não é um livro. É uma carta muito grande de amor. É o que eu senti, é uma carta. Não é uma obra de livro, não. Foi o que eu achei. E despertou também foi a questão de ter certeza que o nosso caminho é para a luz, independentemente do que aconteça. Tá tudo ferrado, tá tudo lascado. Você vê momentos que você não se sente com saída, você vê momentos que você se sente totalmente sozinho, mas o seu caminho é destinado para a luz. De todos nós. Foi o que eu senti quando... Foi o que eu senti com a conclusão da história. E eu refleti. Mas se isso é algo que vai ser alcançado para algum leitor ou todos os leitores, isso eu acho que é muito individual. Eu acho que o contato com qualquer história é muito individual para cada um. Então, eu sou escorregadia assim, nesse sentido de resposta com relação ao leitor. Porque eu não estou acostumada com leitores. Eu estou acostumada com eu criar a história. Mas é isso. Foi as nossas dúvidas de hoje. Espero que possa ter ajudado a conhecer um pouquinho, mesmo que ainda não estejamos entrando dentro do quesito enredo, que sim, comentaremos antes ainda do lançamento do livro, não entregando o livro todo, claro, mas comentando algumas coisas que vão ser trabalhadas. Tá bom? Obrigada por verem até aqui. Beijinho. Podem deixar alguma pergunta, caso tenha alguma pergunta nos comentários, e fiquem à vontade, tá bom? Beijos!